Quero ler com os irmãos Lucas 17, capítulo 21 e 22, que diz assim, estamos tratando da intencionalidade de Lucas e Atos, né, do autor Lucas, e agora pela tarde nós vamos encerrar este assunto. Lucas 17, 21 e 22, que diz assim, aliás, a partir do 20 já, 17 e 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém. Irmãos, nós então estamos falando sobre a intencionalidade do autor Lucas, né? E nós falamos hoje de manhã sobre sermos cheios do Espírito Santo. E como é importante para nós, como Igreja de Cristo, sermos cheios do Espírito Santo, não só como igreja, mas também como indivíduos, como líderes, pastores e todos os demais crentes. Falamos também um pouco sobre a diferença de ênfase que existe, pode passar o próximo, entre Paulo e Lucas, né? Paulo salientando a operação do Espírito Santo numa questão mais soteriológica, e Lucas mais no empoderamento para a obra de Deus. E falamos também sobre as 8 vezes em que no livro de Lucas, pode passar, de Atos, aliás, o evangelista ele relata as atuações do Espírito Santo e as evidências que se seguiram à atuação do Espírito Santo. Lucas, ele enfatiza o dom de línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, mais vezes do que qualquer outra evidência para indicar que os crentes foram batizados no Espírito Santo. Então vejam que, especialmente no Evangelho de Lucas, obviamente Lucas não fala de que sempre que as pessoas foram cheias do Espírito Santo, elas falaram em novas línguas, a não ser que nós afirmarmos que aquele texto que diz que Jesus exultou no Espírito seria línguas, né? Mas como eu já falei, isso é forçar um pouco o texto a dizer o que ele não está querendo dizer. Mas em Lucas, as evidências de enchimento com o Espírito Santo não são línguas como no livro de Atos. Mas em Atos, depois da descida do Pentecostes, em Atos 2, Lucas ele dá grande ênfase a sempre que as pessoas foram cheias do Espírito Santo, elas passaram a falar em outras línguas, a não ser naqueles 3 exemplos que eu dei para os irmãos hoje pela manhã. Então, segundo um autor chamado William Menzies, ele diz que sempre que há a manifestação do Espírito Santo em Lucas e Atos, existe um discurso inteligível ou glossolalia, né? O discurso inteligível no sentido de que a pessoa se expressa de alguma maneira inspirada pelo Espírito Santo. Por exemplo, naqueles casos que nós citamos ontem de Maria, Isabel, Ana, Simeão e etc., quando eles foram visitados de maneira especial pelo Espírito Santo, eles passaram a se expressar num discurso inteligível, ou seja, eles falaram provavelmente em aramaico, né, que era a língua corrente na época. E no livro de Atos, na maior parte das vezes que o Espírito Santo veio sobre as pessoas, eles passaram a falar em outras línguas. Isso para mostrar o quê? Lucas e Atos. O autor Lucas está querendo
dizer que, com toda a ênfase, que a descida do Espírito Santo, ela sempre seria acompanhada de alguma manifestação especial sobre a pessoa, quer um discurso inteligível, quer em outras línguas, ou ainda manifestações corpóreas que evidenciam que o Espírito Santo está ali presente. Claro que no livro de Atos e a nossa teologia e a nossa doutrina é em grande medida baseada na doutrina, nos textos de Atos dos Apóstolos, a evidência maior e principal é o fato de falar em línguas, né? Então essa é uma característica muito forte no autor Lucas, demonstrando que acontece esta manifestação especial do Espírito sempre que alguma pessoa é de alguma maneira invadida, habitada, ou enfim, né, pelo Espírito Santo. É diferente de ser possuído, né? O Espírito Santo, ele não possui ninguém, porque nós somos morada do Espírito Santo, nós somos habitação, portanto, quem possui é um outro espírito estranho e contrário ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não possui, ele não força, ele não tira a racionalidade da pessoa, ele não tira a normalidade da pessoa. O que o Espírito Santo faz é abençoar de tal maneira que potencializa as características humanas. Aquele que possui, ele subtrai as características humanas e o ser humano, ele passa a ser aniquilado na sua potência, enquanto que o ser humano, que o Espírito Santo, ele amplia, aquilata a capacidade humana que foi ele mesmo que deu e fez para todos nós. Então, vejam aqui uma diferença substancial quando alguém é possuído por um espírito estranho ou quando alguém manifesta o Espírito Santo de alguma maneira. Por isso que nós usamos a palavra manifesta o Espírito Santo, porque ele já está habitando em nós. Ele simplesmente, digamos, vamos usar aqui um português mais simples, ele borbulha dentro de nós. E quando ele borbulha, aí sim acontecem as manifestações do Espírito Santo. Então essa é uma diferença muito, muito fundamental assim para a gente entender quando alguém é possuído por um espírito estranho e quando alguém manifesta o Espírito Santo. E claro que tem também uma terceira forma, né, de manifestação falsa do Espírito Santo, que é quando alguma pessoa ela deseja demonstrar uma espiritualidade da qual ela não possui, né? Daí corre-se o risco também da pessoa forçar a atuação do Espírito Santo, mas aí não é a atuação do Espírito Santo, é o ego dela querendo mostrar alguma coisa que ela não tem ou que ela não é. Por isso a gente precisa prestar muita atenção, porque sempre que o Espírito Santo se manifesta na vida de alguém, essa manifestação ela se dará com potência de vida, com criatividade, com algo extraordinariamente renovador, porque essa é a característica do Espírito Santo.
quando alguém quer forçar uma manifestação do Espírito Santo, é uma lata vazia, né? Ou quando um espírito estranho possui, a gente também já percebe, porque essa pessoa ela vai fazer alguma coisa que contraria o Espírito Santo. Pode colocar o próximo? Lucas apresenta o Espírito Santo como a fonte de inspiração profética. Quando eu falo aqui inspiração profética, necessariamente eu não estou me referindo ao dom de profecia, que é presente também quando o Espírito Santo vem sobre alguém, mas no sentido desta potencialidade que vem sobre a pessoa quando o Espírito Santo se manifesta. E é isso que Lucas apresenta aqui, né? Sempre que o Espírito Santo se manifesta na vida de alguém, existe uma inspiração profética. Isso é evidente desde o início do Evangelho de Lucas, né, que, como já falamos, ele retrata as manifestações de discurso profético proferidas por Isabel, por Zacarias, Simeão. É realçado também no sermão de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 4, quando ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. E também no sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos 2, e em vários outros exemplos que seguem no livro de Atos dos Apóstolos, que demonstram que a manifestação do Espírito Santo está intimamente ligada a esse discurso inspirado, né? Sempre que o Espírito Santo se manifesta, há um discurso inspirado ou alguma manifestação especial da parte dele. O próximo. Lucas, ele retrata o encontro entre a linguagem humana e a divina em uma cena misteriosa, que é justamente aquela cena lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Por que estou aqui dizendo que é um encontro da linguagem humana e divina? Porque o evento que acontece ali em Atos 2, se a gente prestar bem atenção, ele é muito mais milagroso do que a gente vê, né? Por quê? Porque os discípulos estão magnificando a Deus em línguas que se manifestam a cada um deles, e aquelas várias pessoas que estão ali, elas entendem o que está sendo dito, e não entendem apenas no idioma delas, elas passam a entender que aquilo é algo sobrenatural que está ocorrendo ali. Então isso causa um espanto, isso causa o pasmo entre eles, porque o Espírito Santo se manifesta de maneira extraordinária e misteriosa sobre os discípulos, fazendo-os falarem uma língua que eles não aprenderam, e as pessoas de outros países que estão ali compreendem as grandezas de Deus a partir daquele idioma que os discípulos não aprenderam. Ou seja, a linguagem divina e a humana se fundem ali, né? Porque acontece o milagre, e o milagre faz com que as pessoas entendam que ali existe alguma coisa muito extraordinária acontecendo. E esse fenômeno é potente para alterar a consciência dos discípulos. Vejam, aquilo que eu dizia ontem à tarde, que quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ou se manifesta na vida de alguém, essa experiência,
é tão marcante que ela modifica a maneira como a gente compreende as coisas. Ou seja, modifica a nossa consciência de compreensão e de organização da nossa vida. O exemplo de Pedro. Quando Jesus foi preso, Pedro negou a Jesus. Agora, lá no dia de Pentecostes, depois dele ter sido batizado no Espírito Santo, ele não estava mais com medo de ser morto, ele não estava mais com medo de ir para a cruz. Ele chegou a dizer: vocês que mataram Jesus. Está lá no discurso dele. Veja, quem teria coragem de dizer um negócio desse, a não ser que a sua consciência tivesse sido transformada por esse agir poderoso do Espírito Santo. E essa transformação da consciência dos discípulos, ela se dá em relação a si mesmos. Por exemplo, o caso de Pedro, né? Ele teve uma nova consciência operando nele, que lhe permitiu, agora com muita coragem e ousadia, anunciar Jesus, diferente da vez que ele o havia traído. Essa consciência é transformada também em relação à tradição, porque a tradição judaica, ela entendia de que a salvação seria apenas para os judeus. Mas essa nova consciência transforma a mentalidade dos apóstolos, e eles não pregam mais apenas para os judeus, eles pregam para todas as pessoas, de todas as nações, compreendendo de que agora um novo tempo havia chegado. E como Pedro certamente era teimoso, como alguns de nós aqui também somos, o Espírito Santo teve que dar um reforço para Pedro. Qual o reforço que o Espírito Santo dá para Pedro? Pedro está orando no terraço da casa, de meio-dia, está com fome, provavelmente dá umas cochiladas na oração, né? Porque os irmãos sabem que Pedro ele gostava de cochilar na oração. Se nós formos olhar lá com Jesus lá no Getsemane, nós vemos Pedro cochilando. E talvez ele aqui também tenha dado um cochilo, mas isso é invenção minha. Talvez ele tenha dado esse cochilo, e nesse cochilo ele teve a visão, né, de que um lençol descia do céu, de tudo que animal imundo, que o judeu não podia comer. Ele ouve a voz 3 vezes: Pedro, mata e come, e ele diz que jamais faria aquilo, até que Deus esclarece para ele que aquilo que Deus havia purificado não poderia ser tornado imundo. E imediatamente batem na porta as pessoas vindas de Cornélio. Cornélio não era judeu, e ele havia mandado chamar a Pedro através de um anjo que lhe orientou. Ele havia mandado chamar Pedro, e quando eles batem na porta, o Senhor diz para Pedro: Pedro, vá junto com esses homens, porque fui eu que mandei eles. Ou seja, estão vendo aqui de novo a potência do Espírito Santo alterando a consciência daquilo que aquilo que a tradição judaica havia impregnado na vida de Pedro, para que ele fosse até os gentios e pregasse também aos gentios. Altera a consciência quanto à teologia dos discípulos. Aquilo que agora era uma teologia do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ela é ressignificada a partir de Cristo para um novo jeito, uma nova maneira, um novo modelo, através do qual as pessoas agora eram salvas, abandonando toda aquela teologia meritória que está presente no Antigo Testamento e abraçando a teologia da graça que está presente no Novo Testamento. Irmãos, isso é uma
é de uma mudança tão radical, irmãos, mas tão radical, que a gente tem dificuldade para entender isso. Porque é toda uma mudança de consciência que o Espírito Santo está operando na vida deles. E também uma mudança de consciência em relação à vida. Porque eles, a partir dessa experiência, eles encaram a vida de um outro jeito. Por isso, o livro de Atos dos Apóstolos, ele mostra uma radical transformação na experiência que os discípulos têm com Deus, porque ao eles serem cheios do Espírito Santo, eles se abrem para novas linguagens espirituais e para novas compreensões que o Espírito Santo está mostrando para eles. Pode mostrar a próxima ali? Isso. Eu gostaria de voltar agora àquele texto que nós lemos no início hoje, sobre o reino de Deus. Essa tomada de consciência nova que os discípulos têm, na verdade, é a vinda do reino de Deus entre eles. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, quando chega, ele promove essa transformação interior, essa transformação das consciências, da maneira como vimos a vida, a tradição, a teologia e todas as demais coisas, especialmente a gente mesmo. Isso é o reino de Deus. Quando Jesus foi perguntado quando havia de vir o reino de Deus, Jesus disse: olha, vocês não devem procurar o reino de Deus no mundo exterior. Tem gente que vai dizer: o reino de Deus é lá. Tem gente que vai dizer: o reino de Deus é aqui. Não, o reino de Deus não tem aparência. E Jesus diz assim: o reino de Deus está entre vós. Já chegou. O reino já chegou. Por isso que Lucas está enfatizando, naquele texto de Lucas 17 ali que a gente leu hoje, mas também durante todo o seu livro, o seu evangelho e o livro de Atos, Lucas está enfatizando que o reino de Deus havia chegado, que a presença do Espírito Santo poderosa, afirmando as pessoas, mudando as consciências, trazendo novidade de vida, isso era a chegada do reino de Deus sobre as pessoas. As curas que se operavam, as coisas que se faziam, mas especialmente essa tomada de consciência interior, essa transformação de consciência interior era a chegada do reino de Deus. E corroborando com isso, lá em Romanos 14 e 17, está dizendo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, são realidades interiores que se manifestam na nossa vida. E essa realidade é exposta de forma maravilhosa por Lucas, na total evidência do amor descrita nos seus textos. Porque a principal característica do reino de Deus, que brota de cada um daqueles que tem as suas consciências transformadas pelo Espírito Santo, é a manifestação do amor de Deus em todas as dimensões da nossa vida. E aqui nós temos um problema que eu gostaria de abordar com os irmãos, que é o seguinte: o nosso mundo evangélico brasileiro, ele foi invadido por teologias neopentecostais. E essas
teologias, elas têm vários problemas, mas um dos problemas mais graves que essa teologia tem é que é dada demasiada ênfase sobre o Antigo Testamento, Antiga Aliança. Os irmãos podem ver que a maior parte das pregações, dos ensinos deles, eles fazem sobre o Antigo Testamento, destacando o Antigo Testamento muito mais do que o Novo. Só que, como eu dizia há pouco, o Antigo Testamento, ele trabalha com uma teologia meritória, ou seja, você precisa fazer para merecer. Por isso que Deus mandou a lei, disse, que vocês precisam cumprir toda a lei para serem salvos. Nenhum ser humano consegue cumprir a lei, por isso que veio a graça. Ou seja, com a graça não existem méritos, como também não existem deméritos. A salvação é um evento exclusivo, atribuído totalmente a Cristo. Não há esforço humano para a salvação. Todo o esforço humano necessário é simplesmente agir com fé e estender os braços para receber o presente. Quando alguém nos traz um presente, essa pessoa que nos trouxe um presente, ela nos trouxe como uma consideração pela nossa pessoa. Então, quando ela traz esse presente, ela estica o braço para nos dar o presente. E é isso que Jesus faz com a salvação. Jesus está esticando o braço para toda a humanidade, para todos nós, e nos oferecendo gratuitamente a salvação. Só que para que o ser humano seja salvo, precisa haver também o movimento do ser humano, que é esticar o braço e pegar a salvação. Esse é o único esforço que o ser humano precisa fazer, se é que isso é esforço. Pegar o presente. Por quê? Porque todo preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. O presente nos foi dado na cruz do Calvário. E simplesmente nós precisamos estender o braço e tomar a salvação. Agora, a salvação no Antigo Testamento não era por graça. E quando o neopentecostalismo prega a salvação meritória, o que é que eles estão fazendo? Estão tirando Jesus de cena. Jesus não é necessário. Jesus no neopentecostalismo é apenas um adorno, que eles até usam, até pregam sobre ele, até citam o nome dele, mas Jesus é apenas um adorno. De modo que, se retirasse Jesus daquela dinâmica do neopentecostalismo, tudo continuaria funcionando do mesmo jeito, igual, do mesmo jeito. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque essa é uma teologia que tem sorrateiramente invadido as nossas igrejas. Eu não sei quanto a Batista, mas muitas ou algumas das minhas igrejas, das quais eu faço parte, elas sutilmente, sorrateiramente, a gente percebe que algumas vezes está presente essa teologia, essa evidenciação excessiva da teologia do Antigo Testamento. Irmãos, nós estamos na nova aliança. Estamos vivendo no tempo da graça.
no Novo Testamento. Ah, pastor Clyde, então quer dizer que a gente não deva mais ler o Antigo Testamento, estudar o Antigo Testamento? Não, não. Eu mesmo escrevi 2 livros que tratam do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele é importante. Ele é importante por quê? Porque ele aponta para Jesus que haveria de vir. Existem textos extraordinários no Antigo Testamento que ajudam imensamente a nossa fé. Mas o nosso acento principal, a nossa ênfase principal, precisa estar no Novo Testamento, porque nós estamos vivendo na nova aliança, no novo tempo do Espírito, dentro do reino de Deus. Na antiga aliança não havia reino de Deus, havia reino dos homens. Por isso que existem muitos líderes evangélicos do Brasil hoje, né? Eu não falo de igreja A, B ou C, eu falo num geral. Existem muitos líderes evangélicos do Brasil hoje preocupados em instalar um reino temporal na terra. E o neopentecostalismo é um desses jeitos. De que o reino de Deus ele é visível, ele pode ser político, ele pode ser financeiro, ele pode ser econômico, ele pode ser através da prosperidade, segundo essa teologia. Mas o reino de Deus, Jesus mesmo disse, o reino de Deus está dentro de vocês, dentro de cada um de nós. E esse reino nos permite vivermos a realidade do Evangelho de Cristo. E quando eu digo isso para os irmãos, eu gosto sempre de comprovar a minha fala através de textos bíblicos. E eu queria que os irmãos ouvissem a leitura, que eu vou fazer de 2 textos de Hebreus, Hebreus 8:13 e depois também Hebreus 8:6. Olha o que Hebreus diz. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado, envelhecido, está a ponto de desaparecer. Ou seja, Hebreus está falando da antiga aliança, do Antigo Testamento e do Novo. Em Hebreus 8:6 diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles quem? Da antiga aliança. Assim como também a aliança da qual ele é mediador. Qual é a aliança? A aliança do Novo Testamento. É superior à antiga. Olha só, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. E essa aliança do Novo Testamento, do tempo da graça, que nós estamos vivendo hoje, essa aliança é a aliança em que o Espírito Santo está operando no mundo, na igreja e na vida de cada um de nós, produzindo transformações, libertações, cura, renovações, salvação e todas as coisas que se relacionam com o reino de Deus na terra, que habita dentro de cada um de nós. E a questão é a seguinte: como se manifesta o reino de Deus dentro de nós? Jesus mesmo responde a isso quando ele diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, ou seja, que o meu reino está dentro de vocês, porque ser discípulo de Jesus nada mais é do que viver a realidade do reino de Deus habitando dentro de nós. E Jesus disse: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês se
amarem uns aos outros, assim como eu vos amei. Notem que a característica do amor do Antigo Testamento é: ame seu próximo como você ama a si mesmo. Por isso que Jesus disse: eu estou dando para vocês um novo mandamento, que vocês se amem assim como eu vos amei. E como que Jesus amou? Entregando a sua vida, até a morte. Isso é amor. Isso é reino de Deus. Isso é ser instrumento do Espírito Santo na terra. Por isso nós afirmamos dentro da nossa linha doutrinária pentecostal que existem duas evidências do batismo no Espírito Santo. Primeira evidência, falar em novas línguas. E essa pode ser talvez uma evidência imediata. E existe uma evidência contínua de que nós fomos batizados no Espírito Santo e estamos habitando nesse reino de Deus. Essa evidência contínua é o quê? É a prática do amor nos nossos relacionamentos. O que adianta eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo se eu não viver a realidade do amor de Deus nos meus relacionamentos? Com meu esposo, minha esposa, meus filhos, minhas filhas, meus genros, aquele cunhado às vezes que é meio atravessado, tem gente que tem problemas com a sogra, né? Enfim, viver a realidade do reino de Deus é viver este amor em todos os relacionamentos. Ah, pastor Cláudio, então quer dizer que não vai ter mais problema? Vai ter. Problema sempre vai ter. Mas sempre de novo, nós vamos resolver as nossas situações através do amor, que é a maior evidência do reino de Deus entre nós. O próximo ali. Lucas também, irmãos, ele aborda, como nenhum outro evangelista, ele aborda o tema da oração e do louvor. Ele é o que mais fala de oração e louvor. Por exemplo, quando, de novo, voltando ali ao cântico de Ana, Maria, Isabel, enfim, aqueles cânticos ali, irmãos, eles têm a ver com louvor, por isso que até eles tomaram nomes latinos, né? O Magnificat de Maria, o Benedictus de Isabel e o Nunc Dimittis de Simeão, né? São expressões de louvor que vêm sobre as pessoas quando o Espírito Santo se manifesta sobre a vida delas, especialmente sobre a vida de Jesus. É o que Lucas faz. Ele destaca 9 vezes Jesus orando. Nenhum outro evangelista faz isso. Que relação, obrigado, que relação que existe, pastor Clayton, com isso? Ora, os que são habitados pelo Espírito Santo, eles vão ter desejos intensos de falar com o Pai Celestial. Porque se o Pai Celestial me ama desse jeito em Cristo, eu vou ter prazer de ter um relacionamento amoroso com esse Pai, com meu amigo Jesus. E os irmãos sabem que quando a gente ama alguém,
a gente tem o maior prazer de estar junto com essa pessoa e conversar com esta pessoa. E se não conversar, mais ou menos estar junto, a presença dessa pessoa. Por isso que Lucas enfatiza tantas vezes Jesus orando. 9 vezes Lucas está enfatizando que Jesus está orando, como uma evidência dele estar cheio do Espírito Santo. Portanto, crentes cheios do Espírito Santo são crentes que oram. Mas oração aqui, irmãos, não é oração para preencher agenda, protocolo, para o dia dar certo, né? Tem gente que ora para o dia dar certo, amor, irmãos, isso é oração de magia, né? Orar para o dia dar certo é oração de magia. Não que Deus não abençoe o nosso dia, claro que Ele abençoa, mas se eu vou orar apenas para que Jesus abençoe o meu dia, isso é oração de magia. Porque a base da minha oração, ela deve estar no fato de que eu tenho um relacionamento íntimo e amoroso com o meu querido Jesus. Essa é a base da minha vida de oração. Do mesmo jeito que Jesus tinha essa base amorosa na sua vida de oração com o Pai. É aqui que o Espírito Santo nos ajuda também a desenvolver este relacionamento muito especial com a pessoa de Jesus Cristo. O próximo, para encerrar a lida, né, já vamos para as perguntas. Então, irmãos, veja que coisa extraordinária, a universalidade, a abrangência da manifestação do Espírito Santo que extrapola toda a lógica humana. Porque ele mora dentro de nós, mas ao mesmo tempo ele provoca a explosão das grandes estrelas nas galáxias mais distantes que existem. O Espírito Santo está presente no vazio, por exemplo, quando a Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas, no vazio, mas ele também está presente na abundância da vida e de todas as bênçãos que Deus dá para nós. Ele se manifesta na igreja, um suposto lugar de santos, mas também no mundo, num lugar de profanos. O Espírito Santo está no céu, mas também no lugar dos mortos, ao ressuscitar Jesus de entre os mortos. O Espírito Santo promove a vida, mas também está presente quando ele consola nos momentos mais difíceis da morte de alguém. O Espírito Santo, ele promove uma espiritualidade centrada, porque, como nós dizíamos antes, o Espírito Santo, ele age mudando a consciência de mim mesmo, ou seja, o Espírito Santo age produzindo dentro de mim algo novo, algo especial, mas ao mesmo tempo ele promove uma espiritualidade descentrada de mim, ou seja, alguém que se preocupa com o seu próximo, que vai ao encontro do próximo, que serve as pessoas. Por exemplo, o pastor aqui me trouxe um copo de água, ele está servindo, né? Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda a servir também os nossos irmãos. E o Espírito Santo está presente nos dons carismáticos que ele dá para o corpo de Cristo, mas também está presente no nosso labor diário, no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa casa. Ele habita conosco, ele mora conosco, ele está conosco em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os instantes. O Espírito Santo habita dentro de nós, e a palavra de Deus diz que ele é quem diz no nosso interior, que nós testifica do nosso interior, que nós somos filhos de Deus, em todas as circunstâncias. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe os irmãos.
Vamos às perguntas, então? Bota ali o próximo, irmão. Eu quero deixar aqui para os irmãos os meus contatos, a minha rede, né? Se os irmãos entrarem na internet e digitarem tago.one/Clayton, né? Vai ter todas as minhas redes lá. Se os irmãos quiserem me seguir, eu agradeço. E os que tiraram fotos, quiserem marcar também, eu agradeço. Bom, vamos lá. Normalmente nas nossas igrejas pentecostais, um fenômeno muito comum, então, é a glossolalia, né? Tanto é que é um distintivo nosso. Por que é tão menos incomum, no caso, as manifestações da xenolalia, né? Em termos do que é da glossolalia, no caso? O senhor disse que é menos comum a xenolalia. Uhum. Quando no início do pentecostalismo, no século XX, acreditava-se que a xenolária seria a capacitação especial do Espírito Santo para evangelizar todos os povos do mundo. E aconteceu mesmo, né? Alguns casos isolados de missionários que nunca haviam aprendido aquele idioma, foram para aquele país ou nação ou etnia e passaram a milagrosamente falar o idioma, né? Então seria, digamos, uma xenolalia do Espírito. Mas o irmão tem razão quando diz que a gente vê muito menos xenolalia do que a glossolalia, né? A xenolalia, só para quem não sabe, é quando alguém fala um idioma conhecido, né? Alguém que recebe a manifestação do Espírito Santo e passa a falar um idioma conhecido na terra. E a glossolalia é quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo e ela passa a falar num idioma desconhecido, né? de qualquer pessoa na terra. Eu não tenho uma explicação clara para isso, mas talvez seja mais fácil. Agora, esse ano vai sair um livro meu pela CPAD, onde eu defendo a ideia de que a glossolalia nem sempre, necessariamente, ela precisa ser um idioma, né, como alguns chamam idioma de anjos, né, ou um idioma misterioso. A glossolalia também pode ser que seja uma manifestação da interioridade humana ou de alguma alegria ou de alguma dor que nenhum vocabulário consegue dar conta. E aí o cérebro produz sons desconexos, né, nessa manifestação da fala, né? Então, essa é uma das hipóteses, né, que pode haver mais glossolalia do que xenolalia. E a outra hipótese também, né, que é o falseamento, né? Isso também pode haver, né, algum falseamento das línguas. Pastor, uma pergunta, no seu ponto de vista, qual foi o momento crucial que, partindo que não existe um texto bíblico que diz que os dons cessaram, que o sensacionalismo em si começou a ganhar maiores proporções, mediante que a gente não tem um texto bíblico que fala que os dons cessaram ou pararam? Você fala que no Brasil, é isso? Isso. Ah, tá. Bom, essa é uma resposta um pouco longa, mas vamos lá, vou tentar ser objetivo. Nós, pentecostais, sempre tivemos um problema
quanto a construir uma teologia, digamos assim, mais bem elaborada, né? Enquanto que as igrejas cessacionistas, elas têm um arcabouço teológico muito bem feito, muito bem construído, bonito até, né? É muito bom. E aí, quando as pessoas, e especialmente os mais jovens da nossa igreja, e esse movimento começou talvez há uns 30 anos atrás, 40 por aí, quando os nossos jovens passaram a estudar mais, quando os pentecostais passaram a ascender socialmente, eles automaticamente foram também em busca de uma teologia que fosse mais organizada, digamos assim, ou mais complexa, né? ou mais bem explicada. E aonde que eles encontraram isso? Nas teologias cessacionistas. E aí muitos desses nossos jovens, eles se encantaram com isso. E foi nesse momento que as nossas igrejas pentecostais passaram a consumir teologia reformada, ou teologia cessacionista, e aqui eu quero fazer mais um ponto. Com isso, eu não estou dizendo que a teologia reformada e cessacionista está errada, não. É só que o ponto de partida da teologia cessacionista é diferente do nosso ponto de partida. Eles partem exclusivamente do raciocínio humano. Nós partimos também da experiência, e muitas vezes até mais da experiência do que até mesmo do raciocínio. Então, foi nesse momento que a gente começou a perder boa parte da compreensão da contemporaneidade dos dons e passamos a assimilar esse tipo de teologia, tá?